Por que algumas pessoas caminham pela vida como se estivessem sempre a um passo de uma porta, mas a porta nunca se abre? E por que outras, em meio à mesma crise, ao mesmo medo, à mesma escassez, de repente encontram riquezas ocultas que ninguém viu, nem elas mesmas? E se eu te dissesse que Isaías 45:3 não é apenas uma promessa bonita, mas um código espiritual que Deus deixou escondido para ser ativado por filhos que aprendem a falar a língua do céu? Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio bíblico que Florence Scovel Shinn ensinava como palavra missionária, a declaração sagrada que não volta vazia, porque sai de uma fé que já enxerga a provisão antes dela aparecer. E eu estou falando de portas que se abrem, ideias que nascem do nada, encontros certos no dia certo, soluções que não estavam no mapa, oportunidades que pareciam impossíveis, mesmo que você já tenha orado, chorado, jejuado e sentido que nada se movia. Eu quero que você imagine uma cena. Nova York, um inverno que corta por dentro. A cidade respirava pressa e preocupação, e o medo tinha um som. O som de passos apressados, de jornais anunciando crise, de vozes falando sobre desemprego, de gente apertando moedas no bolso como se apertasse o próprio coração. E ali, no meio desse cenário, Florence atravessava as ruas com um tipo de calma que parecia quase impossível. Não era distração, era certeza. Ela carregava uma Bíblia como quem carrega uma carta de herança. E antes de sair de casa, ela não fez uma oração desesperada. Ela fez algo diferente. Ela declarou: talvez você entenda exatamente por que isso te toca, porque você já tentou fazer tudo certo, já pediu a Deus com lágrimas, já foi fiel no pouco, já segurou o choro para não preocupar ninguém, já fez promessas, já foi a cultos, já assistiu mensagens, já buscou uma palavra. E mesmo assim as contas continuam chegando, as portas parecem travadas, e aquela pergunta silenciosa insiste: será que Deus está me ouvindo? Se isso é você, eu quero que você respire comigo agora. Porque não é que Deus não te ouve. Muitas vezes é que ninguém te ensinou a diferença entre pedir como quem implora e declarar como quem é filho, entre oração de medo e decreto de fé. E aqui está a parte mais linda. Você não precisa ser teólogo, não precisa ter uma voz bonita, não precisa ter uma fé perfeita. Deus nunca complicou. Quem complica é a nossa ansiedade. O Senhor falava com pescadores, com mães cansadas, com gente simples, com pessoas feridas, e Ele ainda fala. O que você vai receber hoje é simples, mas é sagrado, e exatamente por ser simples, é poderoso. Mas antes de eu te revelar a declaração que Florence conectava a esse versículo, você precisa entender o coração por trás da promessa. Você precisa ver como Deus gosta de esconder provisão dentro de lugares improváveis, e como Ele escolhe revelar isso justamente a quem está cansado de lutar sozinho. Florence não descobriu esse princípio em um momento de glória. Ela o encontrou no exato ponto em que a fé é testada de verdade. Havia dias em que o dinheiro não fechava, em que compromissos assumidos pareciam maiores do que qualquer recurso visível, em que o silêncio após a oração parecia ensurdecedor. E foi justamente aí que algo mudou. Em vez de repetir pedidos carregados de medo, ela começou a observar como Deus se movia nas Escrituras. Não como uma ideia abstrata, mas como um pai que responde à palavra alinhada com sua vontade. Em uma dessas manhãs, com a Bíblia aberta e o coração cansado, ela leu: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías 45:3 não saltou como poesia, saltou como direção. Florence sentiu algo que muitos cristãos sentem, mas nem sempre confiam: uma convicção silenciosa. Ela percebeu que Deus não estava falando apenas com reis ou líderes, mas com filhos, com herdeiros que aprendem a ouvir e a responder. A oração dela naquele dia não foi longa.
Não foi dramática, foi firme. Ela agradeceu antes de ver, declarou antes de tocar e saiu de casa como quem já tinha recebido. Dias depois, oportunidades surgiram sem explicação lógica. Pessoas certas apareceram. Recursos que estavam escondidos vieram à tona. Não porque Florence era especial, mas porque ela estava alinhada a um princípio eterno. Esse princípio começa no início de tudo. Quando Deus cria, Ele não negocia com o caos. Ele fala, haja luz, e ouve. A criação nasce da palavra. Jesus faz o mesmo. Ele não implora a tempestade, não discute com a enfermidade, não pede permissão à escassez. Ele declara, cala-te, levanta-te, seja feito conforme a tua fé. E nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, recebemos essa mesma capacidade espiritual. Provérbios 18, 21. Não é metáfora emocional, é lei espiritual. A morte e a vida estão no poder da língua. Marcos 11, 23. Não é exagero, é instrução. Romanos 4,17 revela que a fé chama à existência aquilo que ainda não se vê. Florence chamava isso de palavra missionária. Uma palavra enviada com propósito. Ela não nasce do desespero, mas da gratidão. Não nasce da dúvida, mas da certeza de filho. E aqui talvez você precise desaprender algumas ideias que te ensinaram ao longo da vida cristã. A primeira é que se Deus quiser, Ele faz, independente do que eu diga. A Bíblia mostra um Deus que escolheu cooperar com a fé humana. Jesus diz ao centurião, seja feito conforme a tua palavra. Outra ideia limitante é achar que falar com autoridade é arrogância espiritual. Mas Jesus nunca chamou fé de arrogância. Ele chamou dúvida de instabilidade. E há ainda o mito de que prosperidade espiritual é apenas algo futuro, no céu. Efésios 1:3 declara que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Já, agora, no presente. E é por isso que o céu responde quando a palavra é liberada com alinhamento. Porque Deus não reage ao medo. Ele responde à fé. Ele não se move por repetição vazia, mas por convicção verdadeira. E quando um filho aprende a declarar em concordância com o que já foi escrito, algo se ajusta no mundo invisível. Antes de seguirmos, eu quero te convidar a um ato simples, mas profundamente espiritual. A confissão pública tem peso no reino. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Jesus declarava em voz alta. Florence pedia para seus alunos escreverem decretos como quem assina um contrato espiritual. Então vá agora aos comentários e escreva, com calma e reverência. O Senhor me revela riquezas ocultas e tesouros escondidos. Não escreva correndo. Respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos. Sinta a presença de Deus e escreva como quem confirma uma verdade eterna. Porque no momento em que você declara isso com fé, o céu registra. Escreva agora. Eu espero. Pronto? Então, deixe-me te contar histórias de pessoas comuns que fizeram exatamente isso e viram Deus agir de formas que nenhum planejamento humano explicaria. A primeira história é de uma mulher que nunca se achava forte. Ela era mãe solteira, cristã desde a juventude, e carregava uma responsabilidade que parecia grande demais para seus braços. Trabalhava o dia inteiro, ajudava financeiramente os pais idosos, cuidava dos irmãos mais novos e, ainda assim, o dinheiro nunca fechava. Havia uma dívida específica que tirava seu sono, o aluguel atrasado de 3 meses. Toda noite ela orava pedindo misericórdia, pedindo um milagre, pedindo socorro. Um dia, exausta, ela encontrou um ensinamento de Florence falando sobre Isaías 45:3. Aquilo tocou algo diferente. Em vez de pedir, ela declarou em voz firme, ainda com lágrimas nos olhos, que Deus já havia revelado os recursos escondidos para aquela situação. No dia seguinte, uma antiga cliente, que ela nem lembrava mais, ligou oferecendo um trabalho pontual. O valor era exatamente o total da dívida. Quando o dinheiro entrou, ela sentou no chão da sala e chorou, não de desespero, mas de reconhecimento.
Ela entendeu que não era coincidência. Era resposta. A segunda história é de um homem que sustentava os filhos sozinho. Ele havia perdido o emprego meses antes, e cada porta que tentava abrir parecia se fechar com mais força. Currículos enviados, entrevistas que não davam em nada, promessas vazias. Ele começou a se sentir invisível. Um dia, ouvindo uma mensagem baseada nos ensinamentos de Florence, algo chamou sua atenção. A ideia de que Deus esconde soluções justamente onde ninguém procura. Aquela noite, em seu quarto simples, ele abriu a Bíblia e leu Isaías 45:3 em voz alta. Não pediu emprego. Declarou que Deus já havia preparado a oportunidade certa. 2 dias depois, um antigo colega de trabalho entrou em contato dizendo que lembrara dele para uma vaga que nem havia sido anunciada ainda. O salário era maior do que o anterior. Quando assinou o contrato, ele lembrou da frase que escreveu nos comentários dias antes. O céu havia respondido. A terceira história é de uma viúva idosa que vivia com uma aposentadoria mínima. Ela nunca reclamava, mas vivia contando moedas. Havia uma dívida antiga que parecia impossível de quitar, e ela já tinha aceitado que morreria com aquele peso. Um dia, alguém compartilhou com ela uma mensagem sobre declarar a palavra como filha de Deus. Aquilo a assustou no começo. Ela sempre achou que só podia pedir. Mesmo assim, naquela manhã, com a Bíblia aberta na mesa da cozinha, ela declarou com voz baixa, mas convicta, que o Senhor lhe revelaria os tesouros escondidos. Na mesma semana, um parente distante entrou em contato dizendo que havia um valor esquecido em um processo antigo, do qual ela era beneficiária. A quantia não só quitou a dívida, como trouxe paz ao coração dela. Ela dizia para todos: "Eu não mudei Deus, eu mudei a forma de falar com Ele." Você percebe o padrão divino? Não eram pessoas especiais, não tinham títulos espirituais. Eram apenas filhos de Deus que aprenderam a falar a língua do céu. A mesma língua que Jesus falava. A mesma língua que Florence redescobriu nas Escrituras. E agora, com reverência e cuidado, você está pronto para aprender essa língua de forma clara e consciente. Respire fundo antes de continuar. Não como uma formalidade, mas como um gesto de reverência. O que vem agora não é um truque espiritual, nem uma fórmula emocional. É algo simples, antigo e poderoso demais para ser tratado com pressa. Florence costumava dizer que o maior erro das pessoas não era duvidar de Deus, mas subestimar o que Ele já colocou na boca de seus filhos. Ela advertia seus alunos com seriedade. A palavra cria, mas também responsabiliza. Por isso, tudo o que você ouvir agora precisa estar alinhado com um coração disposto a honrar a Deus, não a usar Deus. Talvez, enquanto você escuta, uma parte da sua mente diga que isso é simples demais, que se fosse assim, todo mundo viveria em provisão. Mas é exatamente aí que o princípio divino se esconde. Deus nunca operou através do complicado. Ele opera através do alinhado. Jesus disse que o reino pertence aos que se tornam como crianças, não aos que acumulam fórmulas. E quando Florence ensinava, ela fazia questão de preparar o coração antes da palavra, porque sabia que a mesma língua que libera também pode bloquear. Se você estiver em um lugar barulhento, pause agora. Vá para um espaço mais silencioso. Jesus ensinou que o Pai responde no secreto. Não é misticismo, é foco, é presença. Quando você se aquieta, algo dentro de você também se aquieta. E é nesse estado que a palavra encontra terreno fértil. Aqui está o que Florence descobriu escondido nas Escrituras. O decreto que ela usava com base direta em Isaías 45:3. O mesmo princípio aplicado pelas pessoas cujas histórias você acabou de ouvir. Escute com atenção, não como quem consome conteúdo, mas como quem recebe uma instrução do céu. Eu agradeço, Pai, porque Tu já me revelaste os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tudo o que eu preciso já está preparado por Ti e se manifesta no tempo perfeito. Faça uma pausa agora. 3 segundos. Não repita ainda. Apenas deixe essas palavras ecoarem dentro de você. Sinta o peso delas. Não é pedido,
é concordância. Agora, escute novamente e, desta vez, permita que o Espírito Santo confirme dentro de você. Eu agradeço, Pai, porque Tu já me revelaste os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tudo o que eu preciso já está preparado por Ti e se manifesta no tempo perfeito. Isso não é sugestão positiva. É palavra de Deus declarada por um filho de Deus. Quando você diz, eu agradeço, você se posiciona na fé. A gratidão antecede a manifestação porque Hebreus 11, 1 ensina que a fé é a certeza do que ainda não se vê. Quando você diz, já me revelaste, você sai do futuro indefinido e entra no tempo presente da fé. Quando você afirma que tudo já está preparado, você se alinha com Efésios 1:3, que declara que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E quando você descansa no tempo perfeito, você reconhece que não força portas. Você caminha até aquelas que Deus já abriu. Florence insistia que esse decreto não deveria ser repetido como um mantra ansioso. Uma vez, com fé absoluta, vale mais do que 1000 vezes com dúvida. Por isso, ela orientava seus alunos a escolherem um momento específico. Pela manhã, antes de qualquer palavra negativa tocar seus lábios. Em um lugar reservado, com postura consciente, coluna ereta, mãos no coração ou erguidas, voz clara, firme, sem pressa, não da garganta, mas do peito, e depois, silêncio, gratidão, descanso. Está feito, mas há algo que precisa ser dito com amor e verdade. Esse princípio não é para alimentar ego, vaidade ou comparação. Gálatas 6:7 nos lembra que tudo o que o homem semeia, isso também colherá. Prosperidade no reino nunca foi acumular por medo, é fluir para abençoar. Não se decreta controle sobre outras pessoas. Não se usa a palavra para manipular vontades. E não se testa Deus com coração dividido. Muitas vezes, antes da provisão se manifestar, Deus permite um teste de fé, não para te negar, mas para te fortalecer. Talvez você ainda pense, é simples demais. Mas Isaías 55 nos lembra que os pensamentos de Deus não são como os nossos. A condição não é complexidade. É clareza, convicção e ação alinhada. Fé sem ação é morta, diz Tiago. Por isso, depois do decreto, você age como quem confia. Anda com expectativa serena. Observa as portas. Percebe os sinais, porque o céu já começou a se mover. Se isso tocou algo profundo em você, eu quero te pedir um gesto simples agora. Curta este vídeo. Não por números, mas como uma declaração pública de fé. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha luz, você não perde nada, você multiplica. E agora, deixe-me te explicar por que isso funciona de forma tão profunda, não só espiritualmente, mas também na maneira como Deus nos criou por dentro. Florence dizia que Deus não responde a idiomas humanos, mas à convicção do coração expressa pela palavra. E quando você entende isso, algo se organiza dentro de você. No mundo espiritual, existe uma lei que não falha. Aquilo que é alinhado à vontade de Deus, quando declarado com fé, encontra caminho para se manifestar. Desde o Gênesis, vemos um padrão claro. Deus cria falando. A palavra não descreve a realidade, ela estabelece a realidade. E quando o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador, recebeu também essa capacidade espiritual de concordar com o que já está determinado no céu. A Bíblia revela que o mundo visível nasce do invisível. Hebreus 11:3 afirma que aquilo que se vê foi formado a partir do que não se via. Isso significa que, antes de algo aparecer no natural, ele já existe no plano espiritual como promessa, provisão ou direção. Quando você declara a palavra de Deus com fé, você não está tentando convencer o céu. Você está alinhando sua consciência àquilo que já foi liberado. É como abrir um canal. Deus é a fonte. A palavra é o fluxo. A fé é o conduto. Onde há bloqueio, não é falta de fonte, é desalinhamento do canal. Florence explicava isso com uma metáfora simples.
Imagine um rio poderoso, constante, abundante. Esse rio é Deus. A água nunca para de correr. Mas se o canal estiver obstruído por medo, dúvida ou palavras contrárias, a água não chega ao destino. Quando você muda a forma de falar, você limpa o canal. Provérbios 18:21 deixa isso claro. A língua tem poder de vida e morte. Não como figura de linguagem, mas como princípio espiritual ativo. Jesus reforça isso quando diz que quem falar ao monte, sem duvidar no coração, verá o monte se mover. Não é sobre volume de oração, é sobre alinhamento interno. E aqui entra algo que a ciência moderna apenas começou a confirmar. Romanos 12:2 fala sobre a renovação da mente. Hoje sabemos que pensamentos repetidos moldam conexões neurais. Aquilo que você declara com convicção começa a reorganizar sua percepção, suas decisões, suas atitudes. Isso não substitui Deus. Isso revela como Deus nos criou. Quando a mente se alinha à promessa, o corpo responde. As escolhas mudam e você passa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A Bíblia sempre chamou de fé. Até mesmo a física moderna aponta para algo semelhante. O observador influencia o que se manifesta. Hebreus 11:1 define fé como a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Não é imaginação vazia, é posicionamento interno. E quando esse posicionamento se expressa em palavras, ele ganha direção. Florence já ensinava isso décadas antes de qualquer linguagem científica existir. Ela apenas dizia: fale como quem já recebeu. Agora, compare isso com a forma como muitos aprenderam a orar. A oração comum, muitas vezes, nasce do medo. Por favor, Deus, se for da tua vontade, repetido sem convicção. O foco está no problema. A emoção é de escassez. A base é a dúvida. Tiago alerta que quem ora duvidando não deve esperar receber coisa alguma. Não porque Deus castiga, mas porque a própria dúvida fecha o canal. Já o decreto de fé nasce da identidade de filho. Ele não implora, ele concorda. Ele não descreve a falta. Ele afirma a promessa. Ele não empurra o futuro. Ele se posiciona no presente da fé. E quando a dúvida aparecer, porque ela sempre aparece como teste, não lute contra ela com força. Observe-a sem se identificar. Lembre-se da decisão que você tomou. Volte à gratidão. Não repita o decreto por medo. Repita a confiança no coração. Resista à instabilidade e ela perde força. A fé não grita, ela descansa. Tudo isso nos prepara para algo ainda mais profundo, porque entender o princípio é importante, mas sentir a verdade dele na alma é transformador. Agora, eu quero te conduzir para um lugar mais silencioso dentro de você. Um lugar onde Deus fala sem ruído. Um lugar onde a promessa deixa de ser ideia e se torna identidade. Então feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. Se estiver ouvindo isso enquanto faz outra coisa, permita-se parar. Há momentos em que Deus não exige movimento, apenas atenção. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. E agora imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda ainda antes do despertador tocar e percebe algo diferente. Não é euforia, é paz. Aquela ansiedade que costumava apertar o peito logo cedo não está mais ali. Seu coração está firme, sua mente está clara. Você se levanta com a sensação silenciosa de que algo já se organizou, mesmo que você ainda não consiga explicar como. Você olha para a sua vida e percebe provisão onde antes havia medo, direção onde antes havia confusão, descanso onde antes havia peso. Não é fantasia, é a paz que excede todo o entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Agora, abra os olhos. Se algo se moveu dentro de você, saiba, você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo, não foi coincidência. O Espírito Santo guia passos, Deus conta lágrimas.
Salmo 56:8 diz que nenhuma delas passa despercebida. Tudo o que você viveu, cada porta fechada, cada espera dolorosa, cada noite silenciosa, foi preparação. O fim de um ciclo chegou, porque agora você entende algo que antes não via. Você não precisa lutar com Deus, precisa alinhar-se a Ele. E isso muda tudo. E aqui está uma verdade libertadora, dita com amor e humildade. Você não precisa de mim. Você não precisa de Florence. Você não precisa de nomes, títulos ou vozes famosas. O que você precisa já habita em você desde o dia em que recebeu Cristo. A unção que ensina está em você. Você é filho. Você é herdeiro. Você é sacerdote real. O reino de Deus não está distante. Ele está dentro de você. Eu não vim te dar algo novo. Eu vim te lembrar do que sempre foi seu. Florence tinha um temor santo, que as pessoas ouvissem a verdade e não agissem. A palavra sem ação não frutifica. Por isso, hoje é um dia de escolha. Ou tudo continua como antes, ou você decide que a partir de agora, suas palavras caminham em concordância com o céu. Quando um filho desperta, ondas espirituais se formam. Elas alcançam sua casa, sua família, suas finanças e até gerações que você talvez nunca veja. Você não prospera apenas para si. Você prospera para ser canal. Luz não se guarda. Luz se espalha. Então grave isso no seu coração. Amanhã pela manhã, antes de qualquer outra palavra, em seu lugar secreto, com reverência e fé absoluta, pronuncie novamente o decreto sagrado que você ouviu hoje. Uma única vez, com gratidão antecipada. E depois, viva o seu dia como quem confia. Observe. Perceba. Deus fala através de portas, encontros e ideias. A palavra não volta vazia. Ela prospera na missão para a qual foi enviada. Se você deseja aprofundar esse caminho e praticar esses princípios de forma diária, existe um material preparado com muito cuidado para isso. Nosso e-book reúne ensinamentos práticos baseados na Bíblia e nos princípios que Florence ensinava, para ajudar você a alinhar fé, palavra e ação no dia a dia. O link está na descrição e ele ficará disponível por tempo limitado, porque esse é um convite para quem está realmente pronto para viver transformação, não apenas ouvir sobre ela. E se esta mensagem tocou você, eu te convido a permanecer. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não por números, mas por continuidade espiritual. Transformação não acontece em um único encontro. Ela acontece de glória em glória. Aqui nós caminhamos juntos, aprendendo a declarar, agir e reconhecer a resposta do céu. E eu quero te fazer um convite especial. Estamos iniciando um novo canal com histórias de testemunhos reais, enviados por pessoas como você, que viveram respostas de Deus de forma concreta. Apoie esse novo canal clicando no link da descrição. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar fé viva, não teoria. Nos próximos vídeos, vamos revelar outros decretos específicos, salmos com chaves escondidas, princípios que Florence ensinava apenas aos discípulos mais comprometidos. E no próximo encontro, prepare-se, porque vamos falar sobre uma declaração que Jesus ensinou e quase ninguém usa, e que muda completamente a forma como o céu responde. Sua abundância já está liberada no céu. Deus não é homem para mentir. A resposta já foi enviada no momento em que você creu. Você não é mais o mesmo de 20 e poucos minutos atrás. Você é um filho que lembrou de sua herança. Agora vá, creia, declare, receba. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Amém.